Olá, queridos! Paz do Senhor Jesus para todo mundo. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor. Você sabe que toda quarta às 2 horas eu entro ao vivo pelas redes sociais para liberar uma palavra para o teu coração. E a partir de hoje eu vou estar tanto online às quartas-feiras, como também pelo Instagram, beleza? Sempre às quartas no Instagram, às 2 horas da tarde eu entro ao vivo para liberar uma palavra para o coração de vocês. Você que está me assistindo do YouTube agora, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para você receber as notificações e continuar sendo abençoado pelo meu ministério, tá bom? O texto que eu quero trazer para o teu coração nesse dia está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais? Não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O texto que eu li está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 1 em diante. Paulo ele tem a necessidade aqui de escrever uma carta para a igreja de Coríntios. Você sabe que Paulo ele é o fundador da igreja de Coríntios. Paulo vai fundar a igreja, mas quem vai continuar com as colunas, trazendo o alicerce, é Apolo. Paulo deixa claro isso para nós aqui no verso 6, quando ele diz: eu plantei, mas Apolo regou. O que acontece é que Paulo está preso, né? Paulo está preso, na verdade ele passa grande parte do ministério dele preso, e ele agora de dentro da prisão vai escrever uma carta. Essa carta é com a intenção de doutrinar a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é uma igreja que está passando por dissensões, divisões. Tem uma série de problemas que está acontecendo aqui dentro desse contexto. E Paulo ele se encontra na necessidade de trazer uma orientação para a igreja. Que a igreja está dividida. Cada um está com um pensamento cheio de contenda, dissensões, inveja. Ele cita isso na própria carta, no capítulo 3, do versículo de número 3. Contenda, dissensões, invejas. Ele consegue caracterizar esses sentimentos como alguém que é carnal. Então, são meninos que estão agindo pelos impulsos carnais. E agora Paulo tem a necessidade de alinhar essa igreja para que eles se voltem para Cristo, para que o pensamento, a mentalidade deles, o crescimento deles seja uma mentalidade correta, seja um crescimento correto, venham crescer na palavra, caminhar pela palavra. E Paulo agora, ele traz essa carta com essa intenção de direcionar os passos daqueles que estão em Coríntios, caminhando de maneira correta e crescendo de forma correta. Bom, é claro que Paulo vai abrir muitas vertentes aqui nessa igreja, porque é uma igreja muito problemática, inclusive parece muito com as igrejas que nós frequentamos hoje, mas ele vai perceber que grande parte da igreja é menino. Ele tanto diz que a igreja tem uma maturidade de menino, que ele diz que o alimento que a igreja recebe é um alimento de leite. Ele não pôde dar manjar para essa igreja. Ele diz aqui, no capítulo 3 do verso 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco agora. Ou seja, uma igreja que foi criada com leite e não pode mudar o tipo de alimento, porque a igreja não está preparada para subir o nível. É o que Paulo está dizendo. Vocês são menino, cara.
Vocês não estão preparados para comer coisa sólida. Eu criei vocês com leite, sabe? Eu dei uma comida para o tempo que vocês estavam vivendo. Eu dei um alimento para o período que vocês estavam vivendo, porque vocês são meninos. Vocês estão crescendo na fé, estão evoluindo na fé. Então o que eu dei para vocês comer, para vocês se alimentarem, era leite. Vocês não estavam preparados para comer manjar. Então Paulo está trazendo para nós aqui algumas verdades. Primeiro, que essa igreja aqui, ela é constituída por maior parte de meninos. Segundo, se é menino, o alimento que ele cria, o alimento que ele deu até esse período e ia continuar dando, era leite. Ele não poderia dar algo mais sólido para essa igreja, porque a geração que estava nela não estava preparada para comer. Eu preciso aprender isso com o apóstolo Paulo. Quem está começando na fé, quem está engatinhando na fé, não pode comer logo de cara uma comida sólida. Tem que dar leite. Você não pode empurrar alguma coisa grossa para essa pessoa. Ela não está preparada, ela não está no nível ainda. Então tem que dar leite para ela amadurecer na fé, para ela desenvolver na fé, crescer na fé. Você não pode dar uma comida com mais substância, que tem um tempero maior. Não, você tem que dar leite para ela crescer, desenvolver, até chegar a um ponto de estar preparada para se alimentar de manjar. Mas até então, enquanto é menino, tem que comer leite. Não pode dar manjar. Tem que ser leite. Então a gente precisa se atentar a isso aqui. Às vezes a gente quer que o novo convertido ele já coma logo uma comida mais sólida. Só que, cara, você tem que preservar ele. Ele é novo convertido, ele nasceu agora, ele é menino, ele está começando. Você não pode pegar os escândalos que já existem no meio da religião ou exigir certas coisas de alguém que está começando agora, sabe? É leite que tem que dar para ele. Ele tem que aprender na fé, ele tem que engatinhar na fé. Até porque são as experiências com Deus e o entendimento na palavra que vai dar para ele força para seguir o evangelho amanhã. Só que são etapas. E você precisa entender as etapas. Então Paulo está trazendo para nós alguma verdade. Primeiro, quem é menino bebe leite. Segundo, entender o nível. Entender o nível dele. Qual é o nível dessa igreja? Essa igreja tem menino. Então, se é menino, o que ele vai comer é leite. Mas o que acontece? Tem um problema sério dentro da igreja, porque a gente não entende os níveis que cada pessoa está vivendo. Agora eu refiro a nós que congregamos em um lugar. Eu sei que nós somos a igreja, mas nós que frequentamos uma casa de oração, nós não temos maturidade para lidar com pessoas que pensam de uma forma diferente da gente. Isso não é bíblico, isso não é positivo, isso não é ser igreja. Eu preciso entender o nível de maturidade que cada pessoa está vivendo, cara. Sabe? Aí você percebe na igreja que as pessoas que possuem uma maturidade maior querem desprezar os que são meninos, querem excluir os meninos da igreja. E você precisa aprender a ter maturidade. Você precisa aprender a lidar com aqueles que são meninos, porque você já foi um menino um dia, porque você já foi garoto um dia. Então é fácil agora você querer apagar aquele que está na explosão do primeiro amor, sendo que você já passou por tudo isso. Então você precisa ter paciência, cara. Você precisa ter amor. Você precisa ter misericórdia. Você precisa entender que cada pessoa come de uma forma. Uns comem leite, outros outros se alimentam de manjar. Então cada um se alimenta de uma forma. A igreja não pode excluir aquele que é mais fraco. A igreja não pode colocar para fora aquele que não tem estabilidade, que está crescendo. Calma, deixa crescer. Deixa crescer. E deixa crescer diante desses problemas aqui. Não arranca no meio dos problemas, não. Não, deixa crescer. Para quê? Para gerar maturidade, para gerar entendimento, para gerar conhecimento. Então não é porque você é mais forte que você vai abandonar o mais fraco.
ou vai excluir aquele que é menino da igreja. Não, deixa aquele que é menino lá. Ele vai crescer também. Ele vai desenvolver também. Só que tem um outro porém. Paulo está dizendo assim: com leite vos criei, e não com manjar. Então, Paulo está dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, os meninos não estão preparados para certos assuntos. Só que tem um outro porém. Segundo, que está aqui, ó. Porque ainda não podeis, nem tampouco agora. Então pera lá. Está sendo criado. É menino ainda. Então, se é menino ainda, vai comer leite. Vai se alimentar de leite. Vai tomar leite. Mas ele está como menino. Mas não pode permanecer como menino. Ó. São fases. Evangelho é fase. Você tem que evoluir, meu irmão. Você tem que crescer. Você tem que desenvolver. Você não pode ficar a vida inteira também sendo menino. Porque senão você vai passar a vida inteira dizendo eu sou novo convertido e já está com 3, 4, 5, 6 anos de evangelho. Então peraí. Paulo fundou Coríntios. Quem vai regar Coríntios é Apolo. E até quando esse povo vai continuar como menino? Então tem um tempo aqui para continuar como menino. Até quando vai permanecer dessa forma? Até quando vai continuar vivendo só com leitinho? Então você precisa entender que o leite tem um tempo, tem um processo, tem um período. Não é para ficar a vida inteira tomando leitinho. Tem que desenvolver, tem que crescer. Porque tem uns camaradas que não quer crescer, não quer desenvolver, não quer amadurecer. Está na hora de deixar de ser menino. Começar a virar homem. A deixar de ser criança. A deixar de ser garoto. Você precisa evoluir. Você não pode ficar a vida inteira tomando leite. Sabe? A vida inteira com o mesmo alimento. A vida inteira com o mesmo cardápio. A vida inteira da mesma forma. Você tem que evoluir, querido. Você tem que melhorar teu nível. Tem que crescer aí. Tem que desenvolver. Não pode ficar o tempo todo comendo leite. Então, Paulo diz para nós aqui que eles são meninos. Terceira característica. Aí Paulo vai dizer para nós o que o menino faz. Ó, presta atenção nisso aqui. O que o menino faz? Aí ele distingue. E por que ele está chamando a igreja de Coríntios de menino? Por que ele está chamando a maioria daqueles que pertencem a Coríntios de menino? Ele revela no versículo 3, ó. Porque ainda sois carnais, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, porventura não são carnais? Porventura não andeis segundo os homens? Então, na concepção de Paulo, menino é alguém que ainda vive pelos impulsos carnais. Aí isso aqui vai pegar muita gente. Porque até então não podia mudar o cardápio porque você era menino, né? Beleza. Você já tem 3 anos de evangelho, você já tem 2 anos de evangelho, você já tem 4 anos de evangelho, você já tem 5 anos de crente e continua vivendo pelos impulsos carnais. Tu é menino, cara. Tu é menino porque tu tá agindo pela carne, não pelo espírito. E eu tenho base bíblica para dizer que tu é menino, porque Paulo está dizendo, porque ainda sois carnais, não havendo entre vós contenda, dissensões e inveja. O que mais revela o teu nível de maturidade na fé são os impulsos que você toma diante das adversidades. E se esses impulsos são carnais, é sinal que a tua mentalidade é carnal e não espiritual. Que é a base bíblica? Romanos capítulo 8, verso 5, eu te dou mais um texto. Os que andam segundo a carne são inclinados para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O problema é que você é menino. Por isso que as suas decisões são carnais. Por isso que você vive com tumulto, com problema, com inveja, com ansiedade, com tomando atitudes precipitadas, arrumando problema com os outros, não consegue perdoar, não consegue... Isso é carne, amigo. Isso é carne. Não é atitude espiritual. Quem age no espírito não deixa ser governado pelas coisas da carne. Tudo isso é obra da carne.
O que é uma pessoa carnal? Uma pessoa que vive pelas suas vontades, que vive pelas suas decisões, que vive pelos seus desejos, que se entrega aos seus valores, e não os valores do reino, e não os valores da palavra. Tu é carnal, tu é menino, não cresceu na fé. Mas o pior não é você ser menino, porque tem gente que está começando agora e está no processo ainda de desenvolvimento. O pior é gente que tem 30, 40, 50 anos de evangelho e continua como menino, cara. Não cresce, não evolui, passa a vida inteira com as mesmas atitudes dentro da igreja, sabe? Porque se alguém vier falar meia dúzia de coisa pra mim, eu vou falar também. Porque eu sou dessas, eu não sou bobo, e papapá, eu resolvo do meu jeito. Porque eu não consigo liberar perdão. Pra mim tem que deixar passar 15 dias. 15 dias? É isso que você tem que passar? Então passa os 15 dias e tu vai pro inferno. É isso? Você não conhece a palavra e não quer viver Bíblia. Você não quer viver Bíblia. Eu vou dizer mais, não adianta você orar, não adianta você cantar, rodar na igreja, entregar profecia, viver com a agenda cheia, se você não vive a palavra e você não perdoa o seu irmão. Não adianta. Você não perdoa aquele que te faz mal, se você não abraça aquele que te faz mal, Deus não recebe nada disso. Eu digo mais, Deus não recebe nem o teu tipo de culto. Para Deus você é visto como hipócrita, e Deus não recebe a tua oração. Me dá a base bíblica que eu dou agora. Mateus capítulo 5. Jesus disse que antes de você orar, para você se consertar com o teu irmão, antes de você entregar sua oferta no culto, se conserta primeiro com o teu irmão. Por quê? Porque não há relacionamento com os céus se você não tiver relacionamento com a terra. Você precisa aprender a viver pelas coisas espirituais e não por decisões carnais. Se você diz que é espiritual porque canta e prega e não consegue amar, perdoar, fazer o bem, você não é espiritual. Entendeu? Até porque, segundo a Bíblia, espiritual não é aquele que prega a palavra. Espiritual é aquele que vive a palavra. Entendeu isso aqui? Então, para Paulo, carnal é alguém que está sendo governado pelas emoções da carne. Você tem que evoluir. Está na hora de você deixar de ser menino. Tá na hora de você parar de viver pelas suas decisões. Você não percebeu ainda que sempre quando você vive pelas suas vontades, você se arrebenta, se frustra, se machuca, se fere e continua fazendo da mesma forma, cara. Vamos evoluir. Deixa de ser menino. Quem é que tá governando a tua vida, cara? Quem é que manda aqui dentro? Quem é que tá mandando nessa mente? Você está sendo governado pela carne ou está sendo governado pelo Espírito? Porque quem é governado pelo Espírito, as suas obras são declinadas para as coisas espirituais. Quem é governado pela carne, as suas obras se declinam para as coisas carnais. Sabe? Qual natureza que você está alimentando? Natureza carnal ou natureza espiritual? Você vê o cara que tem durante tanto tempo na igreja, frequenta a igreja, caminha na igreja, mas continua ainda sendo um impulsivo, agindo carnalmente. Você é menino, você tem que crescer na fé. Eu entendo se você se converteu agora e é menino, mas você já tem um tempo já de evangelho, já caminhou um tempo e vai continuar tomando leite, e vai continuar vivendo da mesma forma, e vai continuar com a mesma mentalidade, e vai continuar com o mesmo caráter, não vai deixar o evangelho transformar nada em você. Então Paulo está sendo claro aqui. Vocês são meninos, porque tem inveja, dissensões, contenda. Vocês não entenderam ainda o que é o evangelho. Aí Paulo explica por que eles são meninos. Vocês são meninos porque alguns estão falando: eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. Então vocês são meninos, porque estão brigando por gente, está guerreando por gente, está contendendo por gente. Não é para brigar por Paulo ou por Apolo, é para brigar pelo evangelho. Aí Paulo deixa claro aqui: você não tem que ficar seguindo Paulo, você não tem que ficar seguindo Apolo, né? Até porque um plantou, o outro regou. Vocês são carnais porque vocês seguem filosofias humanas. Filosofias humanas. Não é para seguir a filosofia de Paulo, a filosofia de Pedro,
a filosofia. Não, é para seguir o que a palavra ensina, o que o evangelho ensina. A glória aqui é para o Cristo que transformou Paulo, é para o Cristo que transformou Apolo, é para o Cristo que vai transformar a igreja de Coríntio. Então a glória aqui é para Cristo, não é para homem. Vocês são carnais porque seguem filosofias humanas, porque os espirituais seguem a palavra. Eles caminham pelo direcionamento da palavra. Só que pior, tem gente que é tão carnal e está com a mente tão cauterizada no pecado, que ele sabe o que está na palavra, mas continua vivendo pelas decisões da carne. Eu conheço gente assim, que conhece a Bíblia, mas prefere ficar com as suas vontades, continuar com os seus desejos, impulsionado pela carne e não pela palavra, pelas filosofias humanas e não pela palavra. Quando Paulo diz assim, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, ele está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, ó, pessoal, não é para ficar brigando aí que Paulo é melhor que Apolo é melhor que Paulo prega mais que Apolo, que Apolo ensina melhor que Paulo, ou que a doutrina de Apolo é melhor. Não é para ficar brigando, não é para ficar nada disso. O crescimento aqui quem deu foi Deus. Eu plantei, Apolo regou. Nós só fomos ministros para que essa obra fosse concluída, porque a verdade é uma só. E qual é a verdade? É que Deus deu o crescimento. Agora, quem está na carne não agrada a Deus. Se você vive uma vida na carne, você jamais vai agradar a Deus. É o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 8, para aqueles que são meninos, que quem anda na carne não agrada a Deus. Você está dizendo que você não quer perdoar? Você está andando na carne. Você está dizendo que você não vai amar porque ele não te faz bem? Você está andando na carne. Você está dizendo que você não vai fazer o bem? Você está andando na carne. Você está preso à rebelião, à contenda, a dissensões. Você está andando na carne, não no espírito. Porque as coisas espirituais não ensinam isso. E você não está agradando a Deus. É só ler Romanos capítulo 8, verso 5. Diz mais, olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 10. Eu anotei aqui. Se Cristo está em vós, você está morto para o pecado. Cara, eu queria que você guardasse isso aqui e eu já estou terminando essa live agora. Olha o que diz o capítulo 8, verso 10. Se Cristo está em vós, você está morto para o pecado. Sabe por que a tua carne ainda grita? Sabe por que tem hora que a tua carne geme e você fica agindo pela carne, resolvendo na carne, fazendo da tua forma? Sabe por que a tua carne ainda grita? Eu te explico. Porque você não morreu. Você não morreu, cara. Você precisa morrer. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Como assim, pastor? Você tem que morrer, cara. Enquanto a carne não morrer, o teu espírito não vai prevalecer. Você tem que matar essa natureza, cara. Essa carne que está dentro de você, que está prevalecendo, que você continua deixando ela dominar a sua vida, governar a tua mente. Quem é que está mandando em você? É o espírito ou é a tua carne? É a palavra ou é o mundo, cara? Sabe? Eu estou vendo uma geração que diz ser espiritual, mas é governada pelas coisas carnais. É governada pelo mundo, é governada pelo sistema da Babilônia, é governada pelo inimigo, é governada pelo diabo, é governada pelas vontades da carne, não pelo espírito. Eu até entendo quando você consegue distinguir e dizer, eu sinto isso, porque eu também sinto. Só que o fato de você sentir não significa que você vai fazer. E eu vou aplicar para você entender. Não é pecado você sentir o sentimento. Não é pecado você sentir raiva, não é pecado você sentir ira, não é pecado você querer tomar certas decisões, não é pecado a tua carne querer fazer. O querer fazer não é pecado. A vontade não é o pecado. O pecado é você consumir a vontade. Porque eu posso ter vontade, eu posso ter desejo e não deixar ser governado por ele. E não deixar ser manipulado por ele e dizer para minha carne, quer saber uma coisa? Você está gritando, mas quem governa aqui
nessa mente, no meu corpo, é o Espírito de Deus. Quem governa em mim não é minha natureza corrupta, adâmica, caída que veio de Adão. Não, quem governa em mim é o Espírito de Deus. Colossenses capítulo 3 diz que aqueles que ressuscitaram com Cristo, eles possuem a sua mente no céu. Então quem está governando você? Quem está mandando aqui dentro? Se Cristo está em vós, você está morto para o pecado. Morto. Sabe por que a tua carne está gritando? Porque está viva. Está na hora de matar ela. Pega essa carne, queima ela na palavra, queima ela no jejum, queima ela na oração, queima ela no ensino, queima ela com tempo na presença de Deus. Torra essa carne, cara. Se você não matar essa carne, ela vai prevalecer. Quem está governando na sua vida é a carne ou o espírito? Quem está de frente para essa situação aí? Quem é que está tendo prioridade na sua vida? São decisões carnais ou decisões espirituais? Fala para mim. Já morreu hoje? Está na hora de morrer. Que isso, pastor? Morrer carnalmente, cara. Deus quer matar isso aí que está em você. Deus quer matar essa velha natureza que está em você. Deus quer arrancar essas coisas ruins que fazem você ser impulsionado sempre para agir de forma imatura, de maneira errada, de maneira que te leva para longe de Deus. Está na hora de você morrer. Porque enquanto não morrer Adão, não pode nascer Cristo dentro de você. Sabe? Tem que matar essa carne aí, para Cristo te levar para o caminho de salvação. O que tem que dominar na sua vida são as coisas espirituais e não a natureza carnal. As coisas velhas ficam para trás, para que tudo venha se fazer novo.